Gostaria de saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém? Eu também, amados, já recebi da parte de Deus nessa tarde. Amém? E eu estava ali sentado e pensando aqui, refletindo no que estava sendo falado aqui, cantado. E como nosso Deus é maravilhoso, né, irmãos? Ele verdadeiramente cuida de nós. E quando o pastor Gedaías ligou para mim e disse: Josias, você pode trazer a meditação amanhã à tarde? Eu disse: posso, pastor, amém. Mas o que dizer, né, irmãos, diante do que tudo que foi falado hoje na parte da manhã com o pastor Walter, que falou profundamente aos nossos corações, né? Mas nessa tarde também Deus tem algo a falar ao meu e ao teu coração. Fiquemos de pé. Abra sua Bíblia, Isaías 43, 19. O tema do nosso retiro é avançando para o alvo. Queria fazer duas leituras. Você fica com sua Bíblia aberta apenas no Isaías 43, 19, porque Filipenses 3, 13 e 14 a gente já tem lido, mas eu vou ler aqui agora e no final eu vou ler Isaías 43, 19. Diz assim a palavra do Senhor, Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isaías 43, 19, está escrito assim: Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não o percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Feche seus olhos. Pai querido, nessa tarde eu quero te pedir, Senhor Deus, fala aos nossos corações. Pai, como sempre, ó Deus, tenho colocado diante do Senhor. Pai, quem sou eu para falar alguma coisa do Senhor para o teu povo? Me capacita nessa tarde, ó Pai, para que eu possa simplesmente ser fiel à tua voz e que o Senhor se utilize de mim, ó Pai, nessa tarde para comunicar aquilo que o Senhor quer para o teu povo. Essa é a minha oração, o meu desejo, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Temos dois textos, duas realidades diferentes, dois contextos diferentes, mas tem uma coisa interessante que une esses dois textos que eu acabei de ler. É a necessidade ou o projeto que se coloca diante de alguém ou da igreja de prosseguir para o alvo. E quando falamos de prosseguir para o alvo, nessa tarde eu queria falar baseado no seguinte tema: esquecendo das frustrações do passado e avançando para o novo de Deus. Você pode repetir isso comigo nessa tarde? Esquecendo das frustrações do passado e avançando para o novo de Deus. Quando falamos, queridos, de esquecer do passado e avançar para o alvo, sobretudo sobre frustrações. Frustrações é um tema comum na vida de qualquer ser humano e não é diferente na vida do cristão. A gente passa por lutas, a gente passa por provações, mas a gente tem no nome do Senhor Jesus a vitória também. Mas o próprio Jesus, dizendo certa vez, em João 16:33, está escrito assim: Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quando falamos, amados, de frustrações, algumas lições a gente precisa aprender nessa tarde. Deus quer falar aos nossos corações nessa tarde, para que a gente possa prosseguir para o alvo e alcançar esse novo que Deus já preparou para mim e para a tua vida. E o primeiro ponto, e a primeira atitude que a gente precisa ter diante das frustrações: não permita que as frustrações apaguem o teu ânimo e te levem ao comodismo. Não permita que as frustrações apaguem o teu ânimo e te levem ao comodismo.
Quando passamos por momentos de frustrações, de lutas, de aflições, sobretudo sobre frustrações, é bem verdade que o inimigo, as circunstâncias, muitas vezes, tentam nos levar para uma área de comodismo. Como aquilo que eu queria e que lutei e que persisti e que orei tanto, se perdeu, se foi, ou não consegui conquistar. Às vezes a gente quer se acomodar e dizer para nós realmente não foi vontade de Deus, ou não era para mim, ou não era para ter acontecido. Quando na verdade o que Deus está querendo de mim e de você é que a gente persista um pouco mais. Mas como eu posso permanecer animado sem me acomodar diante das frustrações? Vou te dar duas respostas. Buscando a orientação de Deus através da sua palavra. Quando passamos por momentos de frustrações, queridos, é bem verdade que muitas das vezes a igreja do Senhor e o povo de Deus esquece que tem um Deus que é supridor das nossas necessidades. E agora muitas das vezes a gente esquece disso, que Ele cuidou de nós no passado, que Ele cuida hoje, e que Ele tem um plano maior para o futuro, para cada um de nós. E a gente agora não busca mais a vontade dEle, e a gente busca fazer a nossa vontade. E o pior, a gente busca muitas vezes no homem encontrar a saída para o resultado positivo dos nossos problemas. Mas nessa tarde Deus faz uma convocação minha a você. Olha, meu querido, para você sair das frustrações e permanecer animado sem se acomodar, você precisa buscar na minha palavra a resposta para esse novo plano que se apresenta diante de você. E eu falo isso baseado em Josué 1, do 7 ao 8, está escrito assim: então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Deus falando para Josué. Dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Olha o segredo da vitória aqui, ó. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Quando buscamos, queridos, a resposta na palavra do Senhor para os desafios que se apresentam diante de nós, Deus fala poderosamente comigo e com você, como falou com Josué. O interessante é que quando Deus está a falar isso a Josué, Moisés havia morrido. E agora Deus está falando, convocando, chamando Josué para governar aquele povo, para liderar aquele povo. Mas antes de tudo, Deus dá essa injeção de ânimo em Josué e diz: olha, eu estou contigo. Agora, busca a orientação na minha palavra. Seja fiel à minha palavra. É através da palavra, queridos, que Deus conforta o nosso coração, que Deus dá o novo direcionamento, que Deus diz para nós como devemos agir. Em meio às frustrações, muitas das vezes a gente precisa parar um pouco e refletir e perceber que através da palavra do Senhor Ele tem o melhor direcionamento para mim e para a tua vida. Muitas das vezes, quando nos precipitamos e queremos agir de maneira a realizar o nosso próprio querer, o nosso próprio desejo, geralmente nos frustramos mais ainda. Mas quando buscamos na palavra do Senhor orientação, Ele dá a diretriz certa que a gente deve seguir. Mas em segundo lugar, como eu posso vencer as frustrações e permanecer animado para não me acomodar? Faça a sua parte. Trabalhe e se esforce. Perceba que Josué 1:9, o comecinho, a parte A, diz assim: não tu mandei eu, esforça-te. Existem coisas, meu querido, que Deus Ele vai fazer por mim e por você. Mas tem coisas que Deus não vai fazer por mim e por você. Sou eu e é você que tem que fazer.
Às vezes o comodismo que gera em nós, mediante as frustrações, é justamente esse. É a gente achar que como não deu certo com as nossas forças, agora está a cargo do Senhor, então eu não preciso mais me esforçar, buscar o resultado, não preciso mais trabalhar, eu preciso só esperar, deitar na rede e Deus vai fazer. E não é verdade isso. Deus, nessa tarde, me convoca e te convoca a trabalhar, a se esforçar, ore um pouco mais, busque mais a presença do Senhor. Eclesiastes 9:10 está escrito assim: tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Fazer conforme as nossas forças, meu querido, não significa dizer que Deus ele vai exigir de nós muito além daquilo que está na nossa capacidade de fazer. Não. Mas Ele também não se agrada quando a gente para diante das circunstâncias e acha que tudo acabou e a gente não quer mais se esforçar. A gente não quer tentar de novo. Na verdade, o que Deus quer falar, o que Deus está falando, quando fala faça conforme as tuas forças, Ele está dizendo, faça o seu melhor, dê o melhor de si. É momento, meu querido, de você apagar as coisas do passado que lhe trazem dor, que lhe trazem coisas más, que machucam o seu coração. Deus tem algo novo para mim e para você. Você precisa acreditar nisso. Mas é preciso trabalhar, é preciso se esforçar, é preciso fazer a sua parte. Em segundo lugar, para se vencer as frustrações e permanecer avançando para o alvo, liberte-se das culpas e alimente-se de esperança. Liberte-se das culpas e alimente-se de esperança. Muitas das vezes, queridos, quando aquele projeto que a gente tanto sonhou e colocou na mão do Senhor e orou e buscou, não deu certo, de fato e de verdade. Às vezes a nossa própria mente, mas às vezes o inimigo também usa dessas circunstâncias para colocar na nossa cabeça que a gente fracassou, que a gente não é nada, que a gente não é ninguém, que deu errado porque agimos de forma errada. Muitas das vezes não é isso, às vezes é Deus provando a nossa fé. O interessante é que Apocalipse 12:10 está escrito assim: e ouvi uma grande voz do céu que dizia, agora é chegada a salvação e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Perceba qual a função do inimigo. É me acusar, é te apontar. E às vezes com mentiras, tentar inculcar na nossa cabeça que a gente é um fracassado, que a gente não vai conseguir, que se a gente tentar de novo, a frustração ainda vai ser maior. João 8:44, a parte B está escrito assim: ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Não aceite as mentiras de Satanás, meus irmãos. Deus nessa noite, nessa tarde, tem um plano novo para você. Tem algo novo para você. Você precisa acreditar nisso. É a palavra do Senhor que nos garante. Mas como é que eu posso me libertar das culpas e me alimentar da esperança? Lamentações 3:21 está escrito assim: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Do que você tem alimentado a tua mente nesses últimos dias?
Só de notícias ruins? Que tipo de jornal você tem assistido na sua casa? Só aqueles sensacionalistas? De Samuca e companhia? Esse tempo que você tem reservado para se alimentar dessas coisas que só trazem tragédias e inculcam na nossa cabeça uma visão de mundo desgarrado, que não tem mais esperança, que não há mais solução, que não há mais saída. Em vez de você estar prostrado diante da televisão e vendo, se alimentando dessas coisas, porque você não está lendo a palavra do Senhor, não está cantando um hino de louvor a Deus. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Tragédias te dão esperança? Big Brother te dão esperança? Novelas te dão esperança? Em toda a história da palavra do Senhor, o povo do Senhor prosperou quando ele priorizou a palavra do Senhor e ouviu a voz do Senhor. A igreja do Senhor nesses últimos dias tem sofrido porque tem abandonado as verdades da palavra de Deus. Foi o que o pastor Walter pregou nessa manhã. Que Paulo convidou a igreja a fazer e orientou os irmãos a fazer, era abandonar, esquecer desse passado e progredir e avançar para um futuro baseado na palavra, na verdade, que é a verdade absoluta, a palavra de Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Com certeza na sua vida, na sua história de vida, tem fatos que marcaram a sua vida positivamente e negativamente. Lembre-se dos positivos. Veja aquela luta que você passou e Deus te deu, e Deus falou, e Deus te tirou, e Deus te resgatou. Lembre-se disso. Às vezes a gente não consegue sair das frustrações, queridos, porque parece que a gente quer viver agarrado com o passado trágico que nos marcou. Nessa tarde, Deus pergunta a mim e a você: o que foi que te marcou? Aonde você errou? Quais foram os traumas, os preconceitos que você enfrentou? A baixa estima, o complexo de inferioridade, o que foi que te afetou, que levou o teu coração a chorar e a sangrar? Deus nessa tarde tem cura para essa tua frustração. Agora é preciso se libertar das marcas negativas do passado. Em terceiro lugar, para avançarmos para o alvo, para o novo de Deus, esquecendo do passado que nos marcaram, é preciso avaliarmos o que passou, arrependermos do errado e fazermos o certo. Uma pergunta se vem quando falamos de como posso fazer o certo. Busque a Deus e confie unicamente nele. Segundo as Crônicas 7,14 está escrito assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o que te gerou e o que te gera frustração foi algum pecado, olha o que Deus fala para você nessa tarde: arrependei-vos, Atos 3,19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Quando falamos de conversão, de convertermos, o termo no dicionário português está escrito assim, o significado de conversão: ação ou efeito de converter ou converter-se, quando uma coisa passa a ser outra. Transformação, ação de alterar e ou modificar um sentido, um caminho, uma direção. Ação ou efeito de mudar de religião, opinião, ponto de vista, hábitos, costumes, etc.
Quando a palavra de Deus diz convertei-vos, é mudar ou mudança de direção. De repente, o que te fez trazer frustrações para você foi um caminho errado que você trilhou. Foi uma escolha errada que você fez na vida. Mas a palavra do Senhor nos convoca nessa tarde, que nós precisamos mudar de direção. A gente precisa avaliar o passado, não se prendendo a ele, mas avaliar como forma de progredir. E nessa avaliação a gente precisa converter, convergir, mudar de direção. Em segundo lugar, precisamos, como posso fazer, o que eu tenho que fazer para fazer o certo? Buscar a Deus e confiar unicamente nele. Salmos 20, o 7 e o 8 está escrito assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Senhor. Eles vacilam e caem, mas nós erguemos e estamos firmes de pé. Em quem você tem confiado? Nesse processo de recomeçar, de reconstruir, de avançar, em quem eu e você temos colocado a nossa confiança? Precisamos confiar mais no Senhor, queridos. Precisamos entregar o nosso caminho a Ele e confiar que Ele é um Deus poderoso, que pode fazer tudo, muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Em quarto lugar, não permita que as frustrações ofusquem a sua visão do novo de Deus para a sua vida. Não permita que as frustrações ofusquem a sua visão do novo de Deus para a sua vida. Perceba o trecho de Filipenses 3, 13 e 14, que ele diz: mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para que estão diante de mim. Paulo, ele tinha uma visão além das circunstâncias, além das dificuldades, além daquela realidade que a igreja estava enfrentando naqueles dias. Lemos também em Isaías 43, e tem um trecho, o verso diz assim: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Aí a pergunta de Deus: porventura não percebeis? Às vezes Deus está colocando diante de nós, querido, o novo caminho, a nova oportunidade, o novo dele para a gente trilhar. E a gente está perguntando a Deus: Deus, aonde está? Como é que faz? Nos falta muitas das vezes sensibilidade para perceber que Deus está a falar aos nossos corações. Muitas das vezes não é por falta de Deus falar, é porque eu e você estamos insensíveis à voz de Deus. E avançando para que estão diante de mim, prossigo para o alvo. É preciso perceber, queridos, que Deus nesses últimos dias, Ele tem reservado para a sua igreja algo novo. E esse novo que Ele quer fazer na minha e na sua vida é que Ele quer ter uma maior intimidade conosco. Existem várias formas de Deus nos comunicar aquilo que Ele quer falar. Mas existe só uma forma de a gente falar com Ele. É através da oração. O que Deus quer, queridos, nesse novo que Ele se apresenta, o principal sentido disso é que a gente venha ter uma relação, um relacionamento mais íntimo e profundo com Ele. Às vezes a gente associa coisas novas apenas a algo material, a algo financeiro. E limitamos a nossa visão desse novo de Deus. Muitas das vezes o que Deus quer fazer no nosso coração, na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, lá no nosso trabalho, Ele quer dar-nos mais graça, mais intimidade,
para que possamos enfrentar as lutas de cabeça erguida. Mas em último lugar, diante de tudo que vimos aqui como atitudes para se vencer as frustrações e avançar para o alvo, vimos que não devemos nos permitir que as frustrações apaguem o nosso ânimo e nos levem ao comodismo. Vimos que nós devemos nos libertar do sentimento de culpa e alimentarmos da esperança. Percebemos também que precisamos avaliar o que passou e arrepender-se do errado e fazer o certo. Vimos agora que não devemos permitir que as frustrações ofusquem a nossa visão do novo de Deus na nossa vida. E por último lugar, existe uma promessa de Deus para mim e para a tua vida. É que o novo de Deus para a sua vida será bem melhor do que aquilo que você perdeu. Ageu 2:9 está escrito assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. O texto que lemos em Isaías diz: eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não percebeis. Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus está querendo dizer, queridos, nessa tarde, é aquele lugar, aquilo que parece que não tem nada, que não vale nada, que não é desprezado pelos homens, aquilo que de repente você não tem, que as pessoas te julgam por isso. É nessa dificuldade aí que Deus vai se mostrar grande e vai te dar a tua vitória. Precisamos crer, queridos, nesses últimos dias, que o melhor de Deus não está por vir, porque já veio. Jesus Cristo de Nazaré é o nosso melhor, Ele está entre nós. Precisamos crer na sua palavra, mas nesse âmbito de frustrações, quando falamos de frustrações e dificuldades, precisamos crer sim, que aquilo que se foi, ou aquilo que não deu certo, o que Deus tem para nós, vai ser bem melhor. Que nessa tarde você possa guardar no seu coração essa simples meditação, mas que você possa refletir. Aquilo que te causa dor, aquilo que te marcou na tua vida, você tem que esquecer. Porque existe um plano maior, algo novo de Deus para você. E para você desfrutar disso, você precisa apagar da sua memória, da sua vida, isso que te marcou. Porque às vezes é isso que te marcou, que está impedindo de você conquistar aquilo que já está preparado para você. Que a igreja possa guardar no seu coração essa palavra. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.